Alô, galerinha, vamos dando continuidade aí, tá? Página 260, tá falando assim, as bactérias e o ser humano, tá? Também podem estar, né, associadas aí a raízes, tá? De leguminosas, tá? As bactérias, lembra que eu falei, a gente falou no vídeo anterior, de fixação de nitrogênio? Aí no caso aí, tá mostrando para vocês, tá? Uma raiz, né? Tem uma foto lá em cima, tá falando assim: as regiões mais dilatadas das raízes são denominadas nódulos, tá? E contêm várias bactérias fixadoras de nitrogênio, tá? Isso aí, tem até uma palavrinha destacada aí no livro, do lado da imagem, tá assim, mutualismo. Mutualismo é uma troca, né? Onde dois seres vivos estão interagindo e ambos estão sendo beneficiados. O que acontece? Ó, as bactérias, se fixando nas raízes de leguminosas, elas têm proteção, tiram um pouco de alimento e em troca ela dá o nitrogênio para o vegetal, o que deixa ele, né, o que é muito bom, tá, para o vegetal. Então tem uma troca, tá? Isso é uma coisa mútua que está acontecendo. Então é uma relação aí, depois vocês vão ver, né? Interespecífica, tá? Vamos lá, e na agricultura, o que acontece? Tem muitos agricultores que eles plantam, né, leguminosas justamente porque uma espécie de vegetal, na hora que ele crescendo, tendo todo aquele processo de frutificação, ele absorve muito nitrogênio do solo, tá? Uma planta precisa de muito nitrogênio e vai deixando o solo pobre com o tempo, vai deixando o solo pobre. Rodízio de cultura, se eu não me engano, é o nome dessa técnica. Então, por exemplo, um camarada foi lá e plantou certo tipo de vegetal. Esse vegetal, ele tirou muito nitrogênio do solo. E se ficar plantando muito, o solo vai ficando pobre. Quando ele acaba a colheita dele, o que ele faz? Ele planta leguminosas, tá? E as leguminosas, por terem essa bactéria fixadora de nitrogênio nas raízes, essas bactérias vão deixar o solo novamente rico em nitrogênio, tá? Então, assim, ajuda muito a agricultura, essas bactérias, tá? Nitrogênio é importantíssimo aí para os vegetais, tá? Tem outra palavrinha ali, né? Indústria de alimentos. Essa palavrinha tá destacada aí, tá mostrando aí para vocês o iogurte, tá? O iogurte. Aí tá falando assim, nessa imagem, são produzidos pela fermentação do leite por alguns grupos de bactérias, tá? Eu falei no vídeo anterior que tem algumas bactérias que fazem a fermentação para retirar a sua energia, tá? E ele é comum, tá? É muito comum ser utilizado aí para fabricação de bebidas, pães, bolos, massa, tá? Tudo que geralmente, não no caso aí não bebida, agora pão, bolo, que tem que inchar, que tem que crescer, quando elas fazem esse processo de fermentação, elas liberam gás carbônico, elas liberam CO2, tá? Então, quando elas liberam esses gases, por exemplo, um pão e um bolo, ele cresce, né? Se você não botar fermento, o que acontece com o bolo? Ele não cresce, né? Mas se você botar fermento, que é bactéria, né? Fungos também, ele cresce, porque ele está liberando gases. E no forno, né, com a temperatura muito alta, essas bactérias vão morrer. Então também não nos causa problema, tá? Então tem todo um sentido isso, tá bom? Indústria farmacêutica também, né? Tá até mostrando para vocês aí a insulina. Eu falei no vídeo anterior, se eu não me engano, quando a gente falou de plasmídio, né? Devido ao plasmídio, vocês vão ver depois no ensino médio também a técnica de DNA recombinante, que é muito maneiro, é muito interessante. Mas eles conseguem injetar, vou resumir para vocês de uma forma bem simples, né? Eles conseguem fazer
que bactérias produzam insulina humana em larga escala. Porque antigamente o diabético, ele não tinha, estou falando anos atrás, antes dessa técnica, ele não tinha a qualidade de vida que ele tem hoje. Porque antigamente era a insulina de porco que era administrada em pessoas que têm diabetes. Só que a insulina de porco é insulina de porco, né? Não é humano. Por mais que seja parecida, não é a mesma coisa. E era um tratamento caro também. E hoje em dia, depois que descobriram essa técnica, tá? Graças às bactérias, hoje em dia a insulina é algo muito mais acessível, né? E mais barato do que era antigamente, tá? Então, graças à bactéria aí, tá? E na página 261 está falando assim, antibióticos. Antibióticos são toxinas, né, capazes de eliminar aí as bactérias. Quando a gente está com algum processo, né, a gente tem que tomar o quê? Antibiótico, justamente para matar aí essas bactérias. Só que o antibiótico, não sei se vocês já ouviram falar, que o antibiótico ele diminui a sua imunidade. Por quê? Muita da nossa imunidade, bactérias estão ali presentes. Nossa primeira linha de defesa, vamos botar assim, são bactérias, né? Depois, bactéria que está na nossa pele, boca, enfim. Quando a gente toma antibiótico, mata todas as bactérias, até as boas e as ruins, tá? Então, por isso que sua imunidade cai um pouco, tá? Mas depois que você para de tomar, volta ao normal, tá? E tratamento estético, né? Tá assim, toxina botulínica. Essa toxina, o que acontece? Quando a pessoa tá ficando velha, ela fica meio enrugada, né? Fica meio esquisita. Então ela injeta um pouquinho dessa toxina nesse local e a pele relaxa, a pele meio que ela tava enrugadona, né? Ela vai o quê? Voltar a ficar normal, tá? Mas isso é só com tratamento, né? Esse tratamento aí específico, beleza? Bom, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Vamos pro próximo vídeo aí, beleza? Fiquem com Deus e bom estudo a todos.